Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro programa Deus tem o Melhor de 2026. Nesse programa nós teremos as retrospectivas de tudo o que aconteceu em 2025 e também a palavra renovada com a divulgação do novo tema para 2026. Então se prepare porque Deus tem o melhor para você. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Que alegria ter você aqui no primeiro programa Deus tem o Melhor de 2026. Vamos começar esse programa vendo tudo que Deus fez na Igreja Renovada no ano de 2025. E vou te falar, hein? Foi muita coisa boa. Então se arrume aí no seu lugar, fique confortável e se prepare para ver tudo que Deus fez conosco. E a nossa história começou logo em janeiro, com algo que tem tudo a ver com quem somos, comunhão. O ano começou com a confraternização da igreja, aquele tempo gostoso de reencontro, abraços, risadas e gratidão. Ainda em janeiro, vivemos momentos profundos no seminário de família, fortalecendo lares, alinhando princípios e lembrando que tudo começa dentro de casa. A palavra veio como base, como direção, trazendo cura, ajustes e renovo para muitas famílias. Um dos momentos mais marcantes, o casamento coletivo, histórias sendo restauradas, alianças firmadas diante de Deus e a certeza de que o amor, quando é colocado nas mãos do Senhor, se torna ainda mais forte. Fevereiro nos levou ainda mais fundo, com um tempo de separação, intensidade espiritual, com retiro e imersão. Dias dedicados à palavra, à oração e ao alinhamento com Deus. Momentos que marcaram vidas. E assim entramos em março, um mês de escolhas claras. O retiro de jovens trouxe direcionamento para uma geração que enfrenta desafios reais todos os dias. Tivemos o seminário Expansão, trazendo propósito e identidade. E mais uma edição da Vingança do Éden,
no Dia Internacional da Mulher. E na festa de Purim, celebramos a certeza de que Deus continua mudando histórias e revertendo cenários. Abril foi um daqueles meses que marcaram a caminhada. Celebramos o sacrifício de Jesus, mas também a vitória, a cruz vazia, a vida que vence a morte. Maio chegou nos ensinando sobre honra e responsabilidade. Também vivemos a conferência Homens de Honra, o tempo forte de direcionamento, confronto e alinhamento espiritual. O encontro de gerações, unindo histórias, experiências e propósitos. Junho, tivemos o jantar de casais, um tempo dedicado a fortalecer alianças, reafirmar compromissos e lembrar que casamento é construção diária, feito com diálogo, respeito e Deus no centro. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." E nessa etapa, julho foi exatamente sobre isso: semear com fidelidade e confiar no tempo de Deus. Celebramos o aniversário da Fundação Afife Arão, uma história construída com dedicação, cuidado e compromisso em plantar sonhos e gerar oportunidades para tantas vidas. Agosto chegou, mostrando que aquilo que Deus construiu também se fortalece nos encontros simples. Vivemos a feijoada renovada, um momento leve de conversas, risadas, conexão entre os irmãos. Também tivemos no mês de agosto as redes Homens de Honra e Mulheres de Excelência, acontecendo simultaneamente na sede da Igreja Renovada. Não podemos esquecer o culto super especial com o apóstolo Gilson, que edificou toda a igreja. Agosto também foi marcado pelo Teatro Renovada, onde a fé foi expressa de forma criativa, tocando pessoas e comunicando o Evangelho de um jeito sensível e profundo. Setembro chegou nos chamando para algo mais sensível: discernir o tempo e cuidar de vidas. Vivemos o Bazar Renovada, que abençoou muitas famílias. O encontro de gerações, unindo histórias, experiências e propósitos. E mais uma edição do Encontro com Jesus, marcando profundamente quem participou. Também foi um mês de atenção e amor ao próximo.
com o evento Setembro Amarelo, lembrando que ouvir, acolher e caminhar junto salva vidas. E encerramos com a festa das trombetas, declarando novos começos e direção espiritual. A palavra nos lembra em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Outubro nos levou a um lugar ainda mais profundo de consagração e celebração. Vivemos momentos marcantes como o Yom Kippur, um chamado ao arrependimento e o alinhamento com Deus, a macrocélula, fortalecendo nossa unidade. E o Dia das Crianças, cheio de alegria, cuidado e esperança para o futuro. Celebramos também o aniversário da nossa apóstola, honrando a vida e o chamado. E encerrando o mês com a festa dos tabernáculos, celebrando que Deus habita no meio do seu povo. Outubro nos lembrou que Deus não está distante. Ele caminha conosco, celebra conosco, permanece entre nós. Novembro nos chamou para algo muito claro: posicionamento. Vivemos o seminário O Poder do Posicionamento, que trouxe direção e responsabilidade espiritual. Além do curso de noivos, fortalecendo alianças e preparando famílias sobre fundamentos firmados na palavra. Celebramos também o Bar Mitzvah, um marco espiritual importante. E mais um encontro com Jesus, onde vidas foram tocadas, decisões foram tomadas, propósitos reafirmados. Chegamos a dezembro, um mês que carrega memória, gratidão e celebração. Celebramos os 32 anos da Igreja Renovada, lembrando tudo que Deus construiu até aqui. Tivemos as confraternizações dos jovens e adolescentes. Das mulheres. Dos homens. Das crianças, cada uma do seu jeito, mas todas marcadas por comunhão. Vivemos a festa de multiplicação,
celebrando novas células e novos líderes. A festa de Hanukkah, lembrando a dedicação e a luz que permanece acesa. O Natal com The Chosen. E a macrocélula fechando o ano em unidade. A palavra diz em Salmos 126:3: Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E assim, a gente chega ao fim dessa retrospectiva. Mas não é o fim daquilo que Deus está fazendo no meio de nós. Quando olhamos para tudo que vivemos ao longo deste ano, fica claro que cada encontro, cada celebração, cada palavra, cada decisão fizeram parte de algo muito maior. Deus esteve presente em cada mês, em cada detalhe, guiando, cuidando, fortalecendo a nossa caminhada como igreja e como família. Que Deus te abençoe poderosamente e venha um ano abençoado para você e sua família. Em dezembro, no último mês do ano, nós tivemos uma rodada de confraternizações, que você vai poder acompanhar no programa Deus Tem o Melhor da semana que vem. Mas vamos te dar um gostinho de como foi uma dessas confraternizações, que foi a confraternização das crianças, que teve uma tarde super especial, animada, e olha, elas gostaram demais. Então acompanha aí um pouco de como foi. Graças a Paz, meu nome é Samuel. Nós estamos aqui agora na confraternização da Rede de Crianças, como a última rede do ano da nossa rede. E é um sentimento de muita gratidão e muita alegria que nós temos. Houve muitas mudanças no decorrer desse ano, mas nós conseguimos seguir firmes, porque o nosso alvo é Cristo e tudo que nós vamos fazer é para a honra e a glória do Senhor. Então é com muita alegria que estamos aqui festejando a vida das crianças. Oi, meu nome é Celina e eu participei dessa festa incrível aqui na Rede de Crianças. Eu aprendi que todos nós somos a igreja e que cada um de nós somos as ovelhinhas. Aqui eu comi várias coisas legais, foi muito legal, eu aprendi muito sobre a palavra, eu me diverti muito, foi muito legal e espero que tenha mais festas assim. Pastor, mesmo que a ovelha estiver em perigo, ele vai lá e a gente não consegue esconder dele. Mesmo se a gente tentar esconder, a gente não vai conseguir, porque ele está lá no céu pela gente. Deus é maravilhoso e vou te contar, não foi só na Igreja Renovada que Deus fez todas essas coisas inacreditáveis no ano de 2025. Nós temos também a Fundação Afife-Arão, que Deus fez grandes coisas na comunidade através do trabalho de várias pessoas e você vai acompanhar agora tudo o que aconteceu no ano de 2025. Durante todo o ano, a Fundação Afife-Arão foi um espaço de aprendizado, desenvolvimento e inclusão.
Cursos, aulas, projetos abriram portas, despertaram talentos, levaram dignidade para muitas pessoas. Teve música ganhando forma nas aulas de violão. Teclado. E bateria. Teve movimento, saúde e qualidade de vida com funcional, pilates, balé, hidroginástica. Teve corpo ativo, mente saudável, autoestima sendo reconstruída em cada atividade. Também foi um ano de capacitação e novas oportunidades. Os cursos de áudio e vídeo prepararam pessoas para o mercado, para a comunicação e para novos sonhos. Além disso, o esporte também esteve presente. O projeto Bola na Rede mostrou que investir em crianças e jovens é investir em um amanhã melhor. Disciplina, respeito, trabalho em equipe e esperança andam juntos, dentro e fora de campo. Entre tantas ações marcantes, um dos momentos mais especiais deste ano de 2025 foi a celebração dos 9 anos da Fundação, comemorados em grande estilo na Concha Acústica. Um dia de festa, alegria e gratidão por tudo que foi construído até aqui, reafirmando o propósito de servir, cuidar e transformar vidas por meio do amor de Deus e ação social. Encerramos o ano com um reconhecimento que encheu o coração de gratidão. No mês de dezembro, a Fundação Afifarão recebeu uma moção de aplausos na LEAC, Assembleia Legislativa, reconhecendo oficialmente o impacto social, educacional e comunitário deste trabalho. O reconhecimento que não é apenas institucional, mas que reflete cada vida alcançada, cada história transformada, cada semente plantada ao longo deste ano. É incrível tudo isso que Deus fez na vida de tanta gente no ano de 2025. E nesse ano de 2026 vem muito mais. Agora chegou a melhor hora do programa, a hora da Palavra Renovada. Deus quer falar com você hoje e logo após a palavra nós teremos a divulgação do tema da Igreja Renovada para o ano de 2026. Então preste atenção que Deus quer falar com você. Hoje é um dia muito tremendo para nós, para mim. Se não é para você, para mim é. Mas vai ser, eu tenho certeza. Eu quero dizer para os irmãos o porquê desse tema para 2026. 2026, o ano do divisor de águas. Já desde o início de dezembro, Deus me deu esse tema e nós estamos remoendo. E hoje eu quero falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17, ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando,
pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5,17, ele faz uma referência acerca de Elias. Quem é Elias? 2 Reis, capítulo 1, verso 8, diz que esse homem era um homem que andava vestido com pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Ele era um homem simples, um homem pobre, um homem desconhecido, de um lugarejo lá de Gileade, e ele não escondeu, durante toda a sua trajetória, que a Bíblia fala sobre a vida de Elias, ele não escondeu os seus sentimentos. Teve momento que ele ficou irritado, teve momento que ele sentiu raiva mesmo, teve momento que ele queria vingança, teve momento em que ele ficou deprimido, teve momento que ele quis morrer, e isso tudo Deus deixou registro para mostrar que Elias era igual a mim e a você. Tinha os mesmos sentimentos que nós temos também. Tiveram 7 reinos em Israel. E todos esses reinos, diz a Bíblia, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Diga misericórdia. O que acontece com o povo quando ele entra num período de decadência espiritual, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Ele entra não só numa decadência espiritual, mas numa decadência moral. Vários reinos entraram depois de Salomão, que já não acabou sua vida muito bem, e começaram a introduzir ídolos na casa do Senhor. Começou a vir muitas coisas que fez com que o povo abandonasse a palavra de Deus, que fez com que eles adorassem outros ídolos de outros povos que vinham para lá também. Além disso, irmãos, havia muita imoralidade, depravação sexual muito forte, corrupção, violência, falta de respeito, adultério, bebedice. E podem puxar a lista, que tem um bocado de outras coisas aí que começou a acontecer dentro de Israel. Os irmãos sabem que depois que Salomão morreu, o reino ficou dividido. O reino do norte ficou Israel e o reino do sul ficou Judá. E esse reino que eu estou falando era o reino do norte, que ele se corrompeu muito mesmo. E eu olho para essa situação e eu vejo quanta semelhança do povo de Israel, da época que Elias viveu, com a época que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de Elias. Não é só a letra daquela música, mas nós literalmente estamos vendo todas essas coisas. A multiplicação da idolatria, de ídolos e deuses que surgiram de uma forma absurda, violência, imoralidade, corrupção, bebedice. Tudo aquilo que Elias viveu naquela época, nós vivemos hoje nos nossos dias, e é fácil entender isso por conta daquilo que nós convivemos. Veja, irmãos, Deus levantou Elias para um tempo extremamente difícil. Deus levantou um homem simples, um homem pobre, um homem desconhecido, ninguém sabia quem ele era, para poder confrontar Acabe, confrontar Jezabel. Eles eram os reis daquela época, não era uma coisa fácil, não era simples. Esse homem que não era nada, chegar lá para afrontar o rei, afrontar não, chamar-lhe as grandes mesmo, atenção, por tudo que ele estava promovendo, que corrompeu tanto Israel, porque casou com uma mulher extremamente ímpia, que era a rainha Jezabel. Da mesma forma, Deus precisa levantar homens e mulheres com o mesmo coração de Elias. Homens e mulheres que são pessoas simples, não estão preocupados com as luzes, não estão preocupados em likes, não estão preocupados em bens materiais, mas que amem a sua nação para trazê-la de volta para o Senhor. Um povo que já esqueceu o Senhor, e mais do que isso, esses homens precisam ser levantados para trazer a igreja brasileira para o propósito que nós estamos precisando voltar. Que propósito é esse? Queridos, a frieza espiritual está absurda.
como naquela época. A falta de uma visão missionária, não se fala mais em cuidar de pessoas que estão em linha de frente, que estão lá no campo, realmente batalhando com vidas em outras nações ou até mesmo no interior do nosso país. Principalmente, o que nós vemos é a falta de um conhecimento profundo da palavra. Não querem mais estudar a Bíblia, não querem mais ter tempo para entrar na intimidade, para aprender mais de Deus, para viver o que está aprendendo. Tem sido coisas absurdas que nós temos visto. E quando nós vamos para esse capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos aqui o que ele está falando acerca de Elias e de Eliseu. Entra mais um personagem da nossa história. O que ele está mostrando? Ele narra um período de transição em que o profeta Elias esteve trabalhando para levar o povo de Israel de volta para Deus, e o tempo em que Eliseu chegou para caminhar com ele. E eu quero falar sobre isso porque é uma jornada que está do verso 1 ao verso 8, dessa caminhada de Eliseu junto com Elias. Elias, ele percorre muitos lugares que pode parecer simbólicos, mas Eliseu estava todo o tempo ao seu lado. Ele foi para Gilgal, ele foi para Betel, ele foi para Jericó, e enfim chegaram no Rio Jordão, e Eliseu não saiu de perto de Elias. Nessa caminhada que eles estavam, várias vezes Elias disse: fica aqui, deixa que eu vou até lá. Não vou te deixar, eu vou junto. Não, fica aqui em Gilgal que eu vou até Belém. Não, eu vou junto. Não, fica aqui em Belém porque eu vou a Jericó. Não, eu também vou. E havia uma insistência de Elias para que ele ficasse, e nem assim ele não ficou, porque Eliseu era um discípulo de Elias, e ele tinha um amor muito grande por Elias, por tudo que ele estava aprendendo do seu líder. Aqui nós vemos, irmãos, que Eliseu, ele demonstra uma absoluta fidelidade àquele que estava ensinando o que fazer ou como fazer, para que ele o seguisse ou prosseguisse a jornada depois dele. Elias, ele pega a sua capa, ele bate naquelas águas do Rio Jordão e as águas se abrem. Quando elas se abrem, eles podem passar por ela em seco. Aquelas águas não vieram sobre eles. Aquele manto dividiu aquele caminho para que eles pudessem passar. Fique atento nisso, irmãos, porque os dois passaram naquele lugar em terra seca. Agora, deixa eu lhe falar algo. Naquela época, tudo aquilo falava ou reportava também do milagre que Moisés fez quando atravessou o Mar Vermelho, porque estava reafirmando que quem abre caminhos na minha e na sua vida não é o homem Moisés, não é o homem Elias, nem o homem Eliseu, é o Senhor quem abre os mares para eu e você passar. São caminhos que Deus tem diante de nós, que precisam ser abertos em direcionamentos diferentes, mas nós precisamos passar por alguns lugares para poder chegar no nosso destino. Veja que quando Elias já estava indo para a sua última jornada, ele já tinha atravessado o Rio Jordão, ele para tudo e diz: Eliseu, pede-me o que você quer. E Eliseu, ele disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Queridos, aqui ele não estava falando em me dar o dobro do que você tem. Não era uma questão de vaidade, não era uma questão dele querer ter mais poder do que Elias ou ter um ministério melhor do que o Elias. Não, ele está se referindo a um direito de primogenitura que Israel tinha desde a lei, que está lá em Deuteronômio 21:17, que todo filho primogênito de uma casa, ele recebe uma porção dobrada da herança maior do que os outros irmãos.
E como ele estava junto com os outros profetas, ele diz: me toma pelo menos como teu filho primogênito, me dá a tua herança, a posição de ser o teu herdeiro. Olha que fantástico, não era porque ele queria o poder maior do que Deus tinha dado para Elias, porque Elias nem tinha esse poder de dar o que não era dele. O poder é de Deus, amém? Então veja, ele pedia o direito de ser reconhecido como seu legítimo herdeiro. Seu pedido, irmãos, tinha um objetivo. Se o nosso objetivo for honesto, for verdadeiro, for transparente, peça o que você quiser e Deus vai te conceder. Deus não quer que, eu quero poder para todo mundo ver que eu toco, acontece, que eu falo, não, isso aí esqueça, Deus não vai se manifestar. Veja que aquele mágico chegou para Paulo e diz: ei, me dá esse poder aí, eu pago para você me dar isso aí também. Ele disse: ei, rapaz, você está enganado, não funciona assim não. Não se compra o poder de Deus com dinheiro, com posição, com promessas, nada disso. Por isso, queridos, examine os desejos do seu coração antes mesmo de você pedir algo para Deus. Qual é a sua intenção de ter isso na sua vida? E seja livre dos egoísmos. A terceira coisa que eu vejo aqui foi a parte em que Eliseu viu como Elias partiu. Era a condição: se você vir o momento em que eu for, a bênção está na mão. Ok. Eliseu então foi surpreendido por um redemoinho que veio carros de fogo, veio cavalos de fogo e arrebatou Elias, que se afastou dele e o levou. Isso é a história que a maioria da igreja conhece. Então o que ele estava querendo dizer? Quando Elias foi arrebatado, o que caiu de Elias foi a capa. Essa capa de Elias cai e Eliseu estava ali tão fascinado com aquela cena que estava diante dos seus olhos, que depois que tudo sumiu, os seus olhos foi direto para a sua herança. E ele pega aquela capa para si. Irmãos, esse gesto estava simbolizando uma transferência de autoridade, ou seja, era uma sucessão espiritual. Entenda bem isso aqui, quando ele grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, Eliseu estava reconhecendo: o ministério de Elias foi um ministério de muita força, de muito confronto, foi uma verdadeira guerra que ele precisou enfrentar, a guerra espiritual com Acabe, com Jezabel, com seus deuses. Os irmãos sabem que subiu no Carmelo contra os profetas de Baal, de Acera, enfim, foi um período extremamente difícil que Elias viveu. E agora havia uma transferência, era uma sucessão ministerial que estava acontecendo naquele lugar. Ele começa logo a ser visto pelos seus atos, como Deus iria confirmar a obra na mão de Eliseu. O que ele estava querendo fazer, através daquilo que ele aprendeu junto com Elias, ele começou a espelhar e expandir o ministério que Deus estava colocando nas suas mãos. Observe que Eliseu pega aquela capa e ele faz e repete o mesmo procedimento de Elias. Ele bate com aquela capa no Jordão, invocando o Deus de Elias. Ele era como se ele não acreditasse que aquela unção, aquela graça tivesse vindo sobre ele. E quando ele bate, ele viu que o espírito de Elias já repousava sobre ele. O rio Jordão literalmente se abriu, ele pôde passar sobre aquele rio. E aí nós vemos a importância dessa atitude. O que tem? Foi a mesma coisa. Não, não foi a mesma coisa. Essa transferência ministerial é um portão espiritual que se abre daqui para frente, queridos. Porque a travessia que fala aqui em 2 Reis capítulo 2, para Elias foi a última fronteira antes da glória. Mas aquela mesma atitude para Eliseu foi o primeiro passo para uma nova autoridade. Encerrava-se um ciclo e começava um novo ciclo, mas a continuidade do chamado, ela permanecia. Diga amém.
Veja que durante todo o período de Elias, o seu ministério foi de confronto, e quando acabou esse ministério de confronto, de briga com o rei, o que Deus deu de resultado foi o arrebatamento. Ele não experimentou a morte, ele não passou por aquilo que todo mundo passa, mas antes de cruzar o Jordão pela última vez, a vida de Elias, ela foi marcada pelo peso da responsabilidade e pelo combate que ele teve contra a apostasia que Israel vivia. Era um tempo extremamente difícil que Israel vivia e não dava pistas nenhuma de arrependimento, de mudança, de abandonar os ídolos, de abandonar o pecado, a prostituição, nada, estava tudo certo, é normal, igual ouvimos hoje, é tudo isso muito normal. Não, irmãos, não era. Antes do Jordão, Elias era esse homem de guerra, era esse homem que lutava no espírito. Ele não lutava na força do braço, mas era no espírito, constantemente. Ele vivia fugindo de Jezabel, fugindo de Acabe, se escondendo, ia para as montanhas, ia para os desertos, e muitos conhecem o confronto do Monte Carmelo. Eram 750 profetas, todos juntos, de Asser e Baal, e ele sozinho num confronto de guerra muito forte. Queridos, o mundo espiritual não é uma coisa simples. Você está ali onde 700 invocam demônios o tempo inteiro e só um busca Deus. Não é uma coisa fácil. E Elias ficou ali a manhã inteira sendo oprimido por aquela situação. Quando deu meio-dia, ele: tá bom, agora deu. Vocês já tentaram, se retalharam, gritaram, fizeram e aconteceram. E ele, com uma oração, o fogo desceu, a glória veio e o Senhor foi louvado na vida dele. Não foi só momentos de alegria que Elias teve. Elias teve momento de extrema opressão, de solidão, que o levou a uma depressão, a se esconder nos desertos, na caverna. Ele não queria ver ninguém, era um homem solitário, mas a vida dele era de intensa oração, oração, oração. Por isso que quando ele falava, Deus agia, porque ele tinha intimidade com o altar de Deus. Se você quer ver Deus agindo através de você, gere intimidade, tenha tempos de oração. Eu nunca vi na história da terra até agora um avivamento que veio sem oração. Irmãos, todos foram frutos de horas e horas ininterruptas de oração na presença de Deus. Ah, mas é muito chato. Pois é, você ainda não descobriu o poder da oração e por isso é muito chato. Mas quando você entende aonde você está, com quem você está, acabou, acabou. O resto é resto. Você está separado para o momento, e era o que Elias sentia. Por isso que ele representava esse julgamento de Deus sobre o pecado de Israel. Já estava demais tudo aquilo que aconteceu naquele lugar. Por isso que depois que ele atravessou o Jordão, veio esse momento extraordinário. Ele deixa para trás a terra do conflito, ele deixa para trás toda aquela opressão com aqueles deuses e entra num novo tempo. Era um destino final, onde muitas vezes ele tinha caverna e tinha o deserto, mas dessa vez não era nenhum desses. Ele foi para a presença de Deus. Diga aleluias. O Senhor o levou para o céu de uma forma inusitada, com visível aparência de carros de fogo, cavalos de fogo, algo assim que a nossa mente não consegue nem imaginar como seria aquilo. E aqui nós paramos para o nosso tema. Foi um divisor de águas, foi onde o Espírito de Deus cutucou a minha alma profundamente. É tempo de dividir as águas. O Jordão foi o ponto, irmãos, onde Elias encerrou a sua fadiga. Foi o tempo em que aquilo que ele passou na terra parou, acabou, para ele entrar na eternidade sem passar pela morte física. Mas tudo acabou? Não. Aqui entra o ministério de Eliseu. Agora esse ministério era um ministério de serviço
serviço e de autoridade profética. Queridos, para Eliseu, o Jordão, ele foi um lugar onde ele deixa de ser o auxiliar de Elias para ele ser o líder. Ele deixa de ser o servo para agora ele ser aquele que vai comandar tudo aquilo que Deus tem para ele. Antes do Jordão, Eliseu, ele era servo de Elias. A Bíblia diz que ele deitava água nas mãos de Elias, 2 Reis 3:11. Ele era aquele homem que vivia à sombra do mestre, estava todo o tempo ouvindo dele, estava todo o tempo acompanhando, estava todo o tempo vendo como ele estava trabalhando. Eliseu, ele aprendeu em silêncio. Isso é tremendo, irmãos. Quando ele estava ali, ele via os milagres que Deus operava através da vida de Elias. E foram registrados os milagres que Deus fez na vida dele. E durante esse período, a sua identidade estava sendo forjada, estava sendo definida. Para quê? Por quê? Porque Deus viu a sua lealdade, o seu serviço doméstico ainda ao profeta. Nada que você faz passa desapercebidos de Deus. Pode ser o trabalho mais simples que você tem no reino de Deus, saiba que Deus está vendo. Vocês que ficam em pé aí o culto inteiro aqui dentro da logística, vocês que limpam a casa, vocês que fazem a coisa acontecer na sua casa, limpando a sua casa para fazer uma célula, esse trabalho pode ser de servo, mas tenha por motivo de alegria limpar o pó dos santos. Não é um peso. Quem tem isso como um peso não pode ter célula na sua casa, porque não entendeu a proposta, não entendeu a importância de uma alma. Pouco importa se tem barro ou se tem lama, joga água, escorre e está tudo certo depois, mas aquela alma vai ficar na lama quanto tempo ainda? E nós precisamos estender as mãos para trazê-la para perto. Por isso que depois do Jordão, Deus muda a condição de Eliseu e ele passa a ser o sucessor de Elias. Irmãos, presta atenção nisso. Quando ele cruza o rio, ele volta agora sozinho. Elias não está mais do seu lado, mas ele carrega um manto, ele carrega agora a porção dobrada do Espírito sobre ele. Ele ainda nem tinha noção muito do que era aquilo, mas o seu primeiro ato foi repetir o milagre que ele viu Elias fazer. Toca no rio e o rio se abre e ele passa. Ele disse: opa, o poder está aqui, Deus está comigo. As coisas que Deus fazia com Elias está vindo sobre a minha vida também, porque a igreja, a obra é de Deus, não é de um homem, não é de uma mulher. A obra não tem dono, o dono é o Senhor Jesus. Por isso que a partir dali o ministério de Eliseu se expande de uma forma absurda, e quando ele se expande, ele começa a exercer influência social. O seu ministério foi o oposto de Elias. Enquanto Elias era solitário, estava sempre recluso, orando, sempre fechado, buscando a Deus, o de Eliseu não. O de Eliseu foi no meio do povão, foi andar junto com os reis, aconselhar reis e fazer milagres junto com o povo, como ele fez para curar Naamã, o general assírio, como ele ressuscitou mortos. Deus fez com que a vida de Eliseu registrasse o dobro de milagres de Elias. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14 milagres. Tem os registros na palavra de Deus. Ele não pediu o dobro, Deus disse: então tá, você devia ter pedido mais, né? Marcou, só pediu o dobro, pegou só mais 7, mas a gente aprende com ele, não pede só um pouquinho não, põe aí mais na cota. Mas ali houve um divisor, irmãos. O Jordão foi o lugar onde Eliseu, ele enterrou o seu passado de aprendiz. Olha que lindo isso. Quando ele enterra esse passado de aprendiz, Deus faz com que a sua voz agora saia do nada e passe a ser a principal voz dentro de Israel. Era a pessoa mais importante, porque tudo que o rei ia fazer, ele precisava consultar o profeta, precisava ir até lá. Por isso que o Jordão também é conhecido por causa do nosso Senhor Jesus.
Não foi só um divisor de águas lá no tempo de Elias e de Eliseu, mas foi ali que Jesus, desconhecido até então, era só um carpinteiro em Nazaré, mas quando ele vai até lá, João Batista, e ele batiza no Rio Jordão, ali inicia o ministério profético de Jesus também. Algo extraordinário precisamos entender aqui, irmãos, porque foi revelado qual era o propósito de Jesus nesta terra. O propósito dele foi implantar o reino de Deus. O propósito de Deus na minha e na sua vida, se você ainda não descobriu, foi propagar esse reino nessa terra. Foi falar dele para que todas as pessoas conheçam. Hoje muitas pessoas ainda vivem antes do Jordão. Muitas pessoas ainda estão lá paralisados no passado. Estão firmes, mas estão cansados. São fiéis, mas estão sozinhos. Querido, Jesus não te chamou para andar assim. Jesus não te chamou para você estar parado lá esperando o Jordão se abrir. Se você não se mover, você é o agente que toca com a capa, e a capa fala de unção. Eis que te dou poder e autoridade. Ele já nos deu ali em Pentecoste. Esse Espírito já veio para que eu e você usasse desse poder. E quantas pessoas estão até com a capa na mão, mas não usa para nada? Diga misericórdia. A palavra de Deus, irmãos, ela é o grande divisor de águas na minha e na sua vida. Você não foi no Jordão físico, mas você tem um Jordão espiritual, porque o Verbo se fez carne e aqui habitou entre nós, e vimos a sua glória. Como? Nesse livro. É esta palavra que faz um divisor de águas na minha e na sua vida, o antes e o depois. Antes de conhecer esse livro, tudo é normal, mas quando você conhece a palavra começa a nos tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo que é pecado, tudo que é mazela, pensamento ruim, desejo ruim, vícios. O Senhor vai limpando, vai purificando. É o tempo que você vai passando pelo Rio Jordão, e quando você passa por rio em seco, quando você chega do outro lado, você tem a palavra, você tem a unção, você tem a autoridade. Agora precisa fazer a obra de Deus. Deus não nos quer parado, irmãos. A palavra, ela é viva e habitou entre nós. O Jordão hoje é pegar a capa. Quantos estão só olhando a capa que ficou no chão? Foi um grande homem, foi uma grande mulher. De que importa quem foi? Importa é quem está aqui para fazer de você esse grande homem, essa grande mulher, essa pessoa que Deus quer usar nessa geração. Jesus, o nosso Jordão, ele é o grande divisor de águas na minha e na sua vida. Entenda isso, queridos. Aquelas águas, ela separou estações. Não separou dois grandes amigos, um líder e um discípulo, separou estações. Isso quer dizer, Igreja Renovada encerrou um ciclo na nossa história para iniciar um novo nas nossas vidas. O Senhor nos poldou durante esse ano da expansão, tirou todos os excessos que havia na nossa vida. Para quê? Porque agora nós estamos atravessando o Jordão. Foi um grande divisor de águas para que o Senhor nos faça chegar do outro lado, para que o reino de Deus chegue a essa cidade. Chegou o tempo de conquistarmos esse território para o Senhor. Deus conta com você. Deus quer que você pegue o manto e atravesse e vá para o outro lado. 2026 é o ano do divisor de águas na minha e na sua vida. Você não pode ficar do outro lado. Esse ano passou, mas ele deixou marcas. Chegamos até onde deu. Oramos até onde foi possível. Tentamos
até onde a força alcançou. Daqui não dá mais. É exatamente aqui que Deus começa. Isso não é o fim do caminho, é o fim de uma fase. Deus não nos mandou juntar vidas, Deus nos mandou resgatar vidas. Eu quero vidas transformadas pelo poder de Deus. Ele nos mandou buscar os perdidos. O que ficou para trás cumpriu o seu papel. O que vem agora não é continuação, é separação. Não haverá comparação entre o que foi e o que será. Um outro tempo começa. Uma outra medida de Deus. Uma outra experiência. Tudo que passou, passou. O que começa agora define o seu futuro. Deus está inaugurando um novo tempo entre nós. E aí, gostou do tema para 2026? Deus vai fazer muita coisa na minha e na sua vida esse ano em nome de Jesus. E é bom você estar conectado conosco para receber cada vez mais. Nos siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela agora. Toda semana tem conteúdo muito legal sendo postado, muita edificação, muita palavra, muito testemunho no YouTube e inclusive no nosso aplicativo, que também está aparecendo o QR Code na tela agora. Basta você baixar e você vai ver conteúdo diariamente sendo postado. Tem um quiz super interativo para testar seu conhecimento bíblico, espaço para pedido de oração, a Bíblia e muito mais. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com o nosso aplicativo. Além de acompanhar nossa agenda também, porque adoraríamos ter você nos visitando. Então venha nos visitar, confira nossa agenda, faça uma visita porque você é muito importante para Deus e para nós. Não deixe também, se você quiser, de fazer parte da nossa comunidade. Nossa apóstola todo dia posta um conteúdo lá muito legal, informações exclusivas. Então o QR Code está aparecendo na tela, faça parte da nossa comunidade também. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e te vejo semana que vem no Deus Tem o Melhor. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify.